Glória a Deus. Vamos agora abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 7. Provérbios, capítulo 7, a partir do primeiro verso. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Essa mensagem, ela é fruto de um sonho que eu tive. Deus, Ele, num sonho, me mostrou a Bíblia aberta nesse texto, e eu não entendi nada, mas depois Ele foi falando comigo através desse texto. Como foi Deus que mostrou, nós vamos obedecer e vamos meditar um pouco nesse texto. Provérbios 7:1 diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Dentro desse primeiro versículo, nós vamos aqui destacar três palavras: a palavra filho, a palavra guarda e a palavra esconde. Nós vamos caminhar até o versículo 5, mas todo esse capítulo 7 ele tem um contexto, onde o sábio deixa conselhos para pessoas jovens. Salomão, quando ele escreve, ele escreve 3 livros na Bíblia. Ele escreve o livro de Provérbios, o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes. Salomão escreve. E ele escreve esses 3 livros em fases diferentes de sua vida. A tradição judaica nos ensina que o livro de Provérbios, Salomão escreve referente à juventude, à sua juventude. Ou seja, ele passou pela juventude e escreveu Provérbios, a grande maioria dele, para deixar conselho para jovens. Aí, quando ele escreve o livro de Cantares, ele já estava um pouco mais velho e amadurecido. Mas o livro de Cantares é conselho para família, para casal, para relacionamento entre marido e mulher. E depois, quando ele já está bem velho, ele escreve o livro de Eclesiastes, deixando conselhos para pessoas para não cometerem os mesmos erros que ele cometeu. Então, ele usa muito em Provérbios essa expressão, filho meu, filho, muito conselho para filho e para jovens, né? Porque ele passou por isso, com a sabedoria de Deus ele escreveu para deixar. Só que dentro deste capítulo 7, ele desenha nesses primeiros versículos o que nós temos que fazer para não cair no laço do inimigo para as nossas vidas. Esse capítulo 7 ele fala sobre adultério. Porém, adultério, quando nós pensamos em adultério, que vem à nossa mente? Um relacionamento entre marido e mulher que um dos dois trai, né? A pessoa com outra tem outro relacionamento fora do que está dentro do casamento. Porém, a Bíblia ela é profética. Além dela trazer conselhos para a nossa vida natural, ela também aplica esses textos, esses conselhos profeticamente nas nossas vidas. Então, quando ele está falando aqui, nesse capítulo 7, sobre adultério, ele está falando do adultério físico, natural, que nós conhecemos, mas também está falando de um adultério espiritual. E para nós nos livrarmos disso, nos primeiros versículos, ele nos dá conselhos do que fazer para nós não cairmos no adultério físico e nem no adultério espiritual. Esse primeiro versículo ele já começa: guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Porém, ele começa chamando
aqueles que dão ouvido e praticam a palavra de Deus, de filho. Olha que interessante. E nós temos que reconhecer qual é o nosso papel no reino de Deus. Quem eu sou no reino de Deus? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou para a igreja só para participar de uma reunião social, né? Eu vou para a igreja para falar que eu sou crente. Qual é o meu papel no reino de Deus? O que é ser um crente, crer em Jesus Cristo? O que é ser isso? Ele começa falando: antes de tudo eu preciso ser filho. E o apóstolo João, ele nos ensina, ele fala que aqueles que creram em Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. Ou seja, quem não crê em Jesus Cristo não é filho de Deus, é criatura. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós somos filhos. Então nós temos que reconhecer que no reino de Deus eu não sou só um servo, eu não sou um crente, eu não estou aqui para fazer a obra de Deus, não. Eu estou aqui para ser filho de Deus. E ser filho de Deus é muito mais importante do que eu fazer a obra, do que eu trabalhar para Deus. Deus não quer trabalhador, Ele é dono da prata, do ouro. Deus, Ele quer filhos. Então eu tenho que reconhecer que Deus é meu filho. Aí quando eu reconheço que Deus é meu pai e eu sou filho de Deus, eu mudo o tratamento que eu tenho com Ele. Muitas vezes eu me apresento, chego na presença de Deus como um mendigo, pedindo um monte de coisa, mendigando. Não, eu sou filho, e o pai Ele quer dar o melhor para o filho. Eu tenho que ter essa mentalidade. O filho não é mendigo, o filho é herdeiro. A Bíblia diz que em Cristo nós somos co-herdeiros, ou seja, nós herdamos tudo que o Pai deu a Jesus Cristo junto com Ele. Nós somos Cristo junto com Ele. Nós somos herdeiros de Deus. Olha como isso é importante. A Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro, que Ele supre todas as minhas necessidades em glória. Ele tem tudo e eu sou herdeiro dele, ou seja, eu sou filho. Então antes de eu ser crente, antes de eu ser trabalhador, de fazer a obra, de pregar, de cantar, antes de fazer qualquer coisa, eu sou filho de Deus. Deus é meu pai e eu sou herdeiro nisso. Porém, muitas pessoas têm dificuldades de ter esse relacionamento com Deus. Deus sendo pai e eu sendo filho. É mais fácil eu servir a Deus através do medo. Por quê? Porque naquela época os senhores, donos dos escravos, eles tratavam o escravo impondo as coisas, botando medo. E os escravos, para não apanhar, para não ser castigado, eles obedeciam e serviam aos seus senhores. Então tem muitas pessoas que estão na igreja com uma mentalidade de escravo, está ali fazendo as coisas por medo. As pessoas falam: se você não obedecer, vai ser castigado, você está em pecado, não sei o que e tal. E muitas vezes Jesus até fala disso. Vocês estão seguindo doutrinas de homens, não o ensinamento de Deus. Então eu tenho que entender que a minha forma agora de se relacionar com Deus é diferente. E muitos têm dificuldades de ter Deus como Pai. Eles preferem Deus como Senhor, aquele que castiga, aquele que traz juízo, aquele que é um Deus bravo, é um Deus mau. Não, Deus é bom, Ele é Pai e é o melhor para os seus filhos. E muitas vezes nós achamos que não somos filhos de Deus, que Deus não é nosso Pai. Por quê? Porque nós falamos com Ele, oramos, e parece que Ele não responde a algumas de nossas orações, às vezes não responde nenhuma. Aí, como que eu posso ser filho de Deus se eu peço e Ele não me responde? É simples. A gente, quando criança, a gente pede algumas coisas dos nossos pais e nossos pais falam não. Deus é assim, só que em vez de Ele falar um não para você, Ele fica em silêncio. É a forma de Deus trabalhar. E por a gente às vezes não ter essa resposta que nós queremos, nós nos sentimos amados. A criança é assim, ela quer pegar um doce. Se eu não deixo, ela faz pico, ela chora, ela faz marra. Como? Por eu não ter deixado, como se eu fosse um pai mau, uma mãe ruim. Só que não é isso. Eu sou o pai e eu quero o melhor para ela, mesmo que ela ache ruim.
a minha decisão, a minha orientação. Então às vezes há um bloqueio em nós vemos Deus como nosso Pai, porque nós comparamos a Deus com o nosso pai terreno, com a nossa mãe terrena. E assim, nós queremos carinho, proteção dos nossos pais naturais, e muitas vezes nós não temos carinho, proteção, a gente tem rejeição, não tem aquele tratamento que a gente queria. Às vezes tem mais irmãos, não tem exclusividade. Às vezes o pai abusa dos filhos fisicamente, bate, às vezes com palavras agressivas, às vezes abusa até sexualmente do filho, e isso vai gerando traumas. Aí eu não consigo ver o meu pai e a minha mãe como um relacionamento amoroso comigo. Se eu não consigo, se eu tenho esse trauma de ter um relacionamento de filho e pai, filho e mãe, eu não consigo ter um relacionamento de filho com Deus sendo meu pai. Existe um bloqueio sobre isso, e muitos nunca ouviram de seus pais um eu te amo, um abraço mais forte, palavras de carinho. Aqui na terra nunca ouviram isso. Aí tem uma dificuldade de entender que Deus ama ele, ama ela. Aí quando vai para a igreja, vai dentro de um sistema religioso. Como que eu sirvo a Deus? Tem que fazer assim, assado e tal. Eu tenho que servir a Deus através de regras. Só que eu não sirvo a Deus através de regras. Eu me relaciono com Deus como Ele sendo meu Pai. E quando eu entendo que Ele é o meu Pai e Ele quer o melhor para a minha vida, quando eu consigo ter esse entendimento, eu não faço porque é uma regra, eu faço porque eu amo agradar o meu Pai. É diferente. Então nós temos que mudar a nossa mentalidade. Outra coisa, muitas coisas que eu vivi na vida, meus pais me corrigiam, meus pais me ensinavam, e eu não aceitava muita coisa, e fui crescendo, fui ficando bravo, porque eu não podia isso, não podia aquilo outro. Não era uma família evangélica, mas mesmo assim não podia, e eu fui ficando bravo, revoltado com aquilo. Certa vez eu queria ir para um baile. Eu era pagodeiro, tocava na noite, só que eu tinha aula, estudava à noite. Aí eu falei para meu pai: eu vou matar a aula, vou para lá. Ele falou: não, você vai para a aula? Não, pai, eu quero ir para lá. Não, você vai para a aula. Se o instrumento está aqui, você não sai com ele de casa. Falei: tá bom, fui para a aula. Liguei para os amigos, falei: olha, arruma um instrumento para mim, arruma um cavaquinho para mim que eu vou para lá. Eu não vou poder levar o teu, mas eu vou. E meu pai tinha falado não. Aí eu fui. A escola ficava nessa direção, o baile ficava para lá. Em vez de eu ir para a escola, eu fui para o baile. Eu andei 3 quadras para frente da minha casa. Um carro subiu na calçada e me atropelou. Foi tão forte a batida que ele bateu na minha perna, eu bati a cabeça no vidro do carro. O vidro do carro arrebentou todinho. E tinha um outro rapaz comigo, meu vizinho, o carro pegou ele também, só que com ele não fez nada. Aí eu fiquei meio tonto, falou: vai para casa. Eu fui para casa. Na hora que eu cheguei em casa, eu desmaiei. Aí meu pai correu, me levou para o hospital. Eu fiquei algumas horas apagado, depois eu voltei. Ou seja, eu não compreendia que o que o meu pai estava falando era o melhor para mim naquele momento. E não compreendia muitas coisas, mas depois que eu cresci, que eu fui amadurecendo, aí eu fui entendendo que tudo que meu pai, toda vez que meu pai falava não, para mim, era para o meu bem. Se eu tivesse dado ouvidos, eu não teria sofrido tantas coisas que eu sofri. E aqui ele está falando a mesma coisa. Quando eu tenho Deus como meu Pai, eu sinto prazer em agradar a Ele, em obedecer, fazer a vontade dEle. Eu só vou viver o melhor. E Deus, Ele nos dá a oportunidade de eu já começar esse relacionamento bem. Eu tive que sofrer anos para entender que o que o meu Pai queria era o melhor para mim. E quando eu entendo que o que Deus quer para mim é o melhor, eu passo a desfrutar desse melhor. E assim, de uma maneira ou de outra, a Bíblia fala que o pecado dos nossos pais nos atinge. O que é isso? Muitas coisas erradas que os nossos pais fizeram têm sobre as nossas vidas.
um relacionamento conturbado dentro de casa, brigas, agressões, e os filhos estão crescendo vendo aquilo. Isso vai impactar a vida da criança. Ela vai crescer traumatizada, correndo o risco dela repetir as mesmas coisas quando ela tiver um relacionamento. Então, a gente fala, a Bíblia ensina isso: o pecado dos pais passa para os filhos, e os pais são referências para os filhos. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos demonstrar isso para os nossos filhos. E quando eu falo filhos, eu abro um parênteses: não é só filho biológico, é filho espiritual também. Ganhei uma alma, comecei a discipular, a ensinar ela é meu filho, eu tenho que dar exemplo para ela também. E muitas vezes nós temos medo, dos nossos pais nos desampararem, deles morrerem, de passar por dificuldades, deixar faltar alguma coisa. Pode passar, gente. Aí, no Salmo 27:10, ele diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O que é isso? Mesmo que eu não tenha aquilo que eu queira na pessoa do meu pai, da minha mãe natural, Deus, Ele nunca irá me desamparar. Ele é o Pai perfeito para a minha vida. Só que eu só consigo desfrutar dessa perfeição, deste grande amor de Deus, quando eu entendo que Ele é Pai e eu sou seu filho. E esse Pai, Ele se revelou através de Jesus, que não é igual a um pai natural. Eu tenho que tirar esse conceito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu vejo Deus, Pai, como meu Pai natural. Eu não vejo Ele como Pai, Pai Deus. Eu quero ter um relacionamento com Deus. Ele é Pai, eu sou filho, mas como se Ele fosse um Pai natural. Não, Deus, Ele é perfeito. Ele não tem falhas, Ele não tem erro. E eu tenho que ver Ele como sendo Deus. Ele sendo Deus é meu Pai, e é assim que eu tenho que me relacionar com Ele. Não é aquele pai que eu quero que participe de uma apresentação da escola. Não é aquele pai que eu quero que num momento especial da minha vida, num aniversário, em algum momento, ele esteja presente para sair na foto. Não é aquele pai que eu quero que me dê um presente, que faça alguma coisa. Não, Deus está presente o tempo todo em nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. E quando eu tenho esse entendimento, eu deixo até de ser carente, porque eu quero uma coisa, eu não consigo, eu me sinto rejeitado. Não, você quer uma coisa e não conseguiu, é porque Deus está em silêncio ainda, Ele está trabalhando alguma coisa na sua vida. Uma das formas de Deus falar não é ficar em silêncio. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me dê uma palavra, eu quero, Deus tem que falar comigo. Às vezes Ele fala ficando em silêncio, e todo mundo quer ouvir de Deus assim, sim, eu concordo, sim, faça, sim, vai, então abençoa. Ninguém quer ouvir, não, meu filho, não, minha filha, não. Deus, Ele também fala não para nós. Uma das melhores ilustrações que nós temos na Bíblia, na minha opinião, é quando Jesus conta a história do filho pródigo. Ele usa ali uma parábola, uma ilustração, para mostrar como que é o amor desse Pai, Deus Pai para conosco. Ele fala assim: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, é que o filho pródigo já tinha saído, tinha gastado tudo, acabado com tudo que o pai tinha, tudo que o pai deu para ele, porque ele queria desfrutar dos seus desejos, da sua vontade. Ele não queria agradar o seu pai. Aí ele estava lá comendo já quase a comida dos porcos. Aí ele falou: não, eu vou voltar para a casa do meu pai pode me tratar como empregado, como um escravo dele, mas lá eu vou ter comida, ele trata bem os seus escravos, eu vou voltar para lá, vou me humilhar. Aí diz assim, viu seu pai, o pai viu ele, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ou seja, ele estava ali se humilhando. Ele ia falar: pai, eu não sou digno de ser teu filho, me trata como um escravo, mas deixa eu voltar para casa que eu estou passando fome, eu perdi tudo que o Senhor me deu. Aí o pai fala: não, você é meu filho, não importa o que você faça, você é meu filho e eu te amo. Mesmo que você errou, caiu, não conseguiu suportar, falhou de novo,
você é meu filho, eu te amo, eu te perdoo. Toda vez que eu me arrependo e me volto para o Pai, Ele me perdoa, porque Ele é o meu Pai. Ele não precisou falar nada, o Pai só de ver já correu para lhe abraçar. E Deus é assim. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, porque nós pecamos e o pecado é uma barreira que nos separa de Deus. Mas quando nós nos arrependemos, Ele vem correndo e nos abraça, ao ponto de Jesus dizer que há festa no céu quando um pecador se arrepende de algo errado que fez. Então eu tenho que entender: Deus é meu Pai. Ele não é como o Pai humano, Ele é perfeito. Ele me ama com um amor perfeito e incondicional. O Deus como meu Pai, Ele não fala assim: ó, para eu te amar você tem que fazer isso, para eu te amar você tem que fazer aquilo, para eu te amar, ó, você tem que, ó, andar certinho. Não, Ele me ama sem condições, ao ponto de dizer que Ele entregou Jesus, mesmo nós ainda sendo pecadores. Ou seja, Ele deu Jesus para morrer por nós. O amor de Deus é Jesus Cristo, sem a gente merecer, sem a gente precisar fazer nada. Então o amor de Deus, o amor com que Ele nos ama, é perfeito, sem a gente precisar fazer nada. Então o amor de Deus, o amor com que Ele nos ama, é perfeito e é incondicional. Por quê? Porque Ele nos ama com um amor de Pai. É por isso que a gente faz muita coisa errada, magoa, às vezes desobedece os nossos pais, e eles nos perdoam, eles nos corrigem, mas eles nos perdoam e continuam nos amando. E nós temos que ter esse entendimento de amor e de relacionamento. Então Deus, Ele nunca falhará conosco. Deus, meu Pai, nunca falhará comigo, nunca me abandonará. Eu não vou passar mais por altos e baixos quando eu entendo que eu sou filho de Deus. Porque se eu estiver triste, eu sei, eu tenho certeza que o Pai está comigo ali naquele momento. Se eu estiver alegre, o Pai está comigo ali naquele momento. Não importa o que eu esteja sentindo e passando, se eu souber que eu sou filho de Deus, eu nunca mais passo por altos e baixos. A minha vida vai ser uma constância. Eu vou andar em retidão na presença de Deus. Eu não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou andar em retidão. E lá no Salmo ele fala assim: aqueles que andam em retidão, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, os que andam em retidão, Deus coloca tudo nas suas mãos. Às vezes nós não temos aquilo que nós queremos. Por quê? Eu estou caminhando, aí daqui a pouco eu me desvio. Aí eu estou caminhando, eu me desvio de novo, e vou só me desviando. Não, quando eu andar em retidão, a Bíblia me garante: Deus vai colocar tudo nas minhas mãos. A próxima palavra, depois de filho, que ele usa aqui, é a palavra guarda. Essa palavra carrega a mesma conotação do quarto mandamento: guardar o sábado. Pode passar. Ele fala assim lá em Êxodo 20, quando Deus dá a lei para Israel: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. O sábado é Jesus Cristo, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. O sábado era um descanso. Para quem? Para o povo de Deus? Não. O sábado era um descanso, para o povo, para os filhos, para as filhas, para os servos, para as servas, para os animais, para os estrangeiros. Por quê? Porque existia uma cultura ali de escravidão. Eles tinham escravos que trabalhavam para eles, os animais trabalhavam. Se não houvesse um dia para dar descanso, os animais morreriam, os escravos morreriam à exaustão. Então Deus, quando Ele fala isso, Ele pensa em todas as coisas. Tudo isso foi para aquele tempo. Aí Jesus vem e diz: eu sou o Senhor do sábado. Quem está cansado, vem a mim, que eu tenho descanso, eu dou alívio. Então nós temos que entender que essa palavra guardar não é eu pegar e colocar na gaveta. Guardar é eu botar em prática. Olha o que ele fala no quarto mandamento: lembra-te do dia. Ele não fala guarda o dia. Lembra-te para quê? Para o santificar. Então eu lembro do dia de sábado para eu ter uma ação, para eu santificar aquele dia. Aí quando ele fala: meu filho, guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, ele
está falando assim: põe em prática. E olha que interessante, aí ele fala também: esconde. Pode passar. Aí no esconder a gente vai entender o que ele está falando. Em Deuteronômio 10, 1 a 2: naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, onde continha as 10 palavras, chamadas de 10 mandamentos, e sobe a mim ao monte e faz-te uma arca de madeira, e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porá na arca. Deus mandou fazer uma arca, e nesta arca ele guardava as palavras, os mandamentos, a lei. Mas se a lei era para o povo, por que ela tinha que ficar guardada? Por que ela tinha que ficar escondida? Isso é muito estranho. Por que tinha que ser assim? A arca, ela era feita de madeira. Deus mandou Moisés fazer uma arca em caixote de madeira. Porém esse caixote tinha que ser revestido de ouro, por dentro e por fora. E dentro desse caixote seria guardar a lei. E quando Deus termina de passar toda a lei, preceitos e mandamentos para o povo através de Moisés, nós não temos só 10 palavras, nós não temos 10 mandamentos. O total são 613 mandamentos, preceitos, princípios que Deus deixou para o povo. Desses 613 mandamentos, o povo separa assim: 10, que são os principais, chamados de 10 mandamentos, é a lei moral de Deus. Os demais se dividem na lei ritualística, nos rituais que Deus tinha estabelecido para eles. Então existia uma lei moral e uma lei que tratava os rituais. Porém, quando manda fazer essa caixa, Deus manda colocar a lei, nas 10 palavras, a lei moral, dentro da caixa. E o resto? O que Deus manda fazer com isso? Pode passar. Ele fala assim: ó, e aconteceu que, acabando Moisés de escrever um livro, todas as palavras desta lei, os 613 mandamentos de Deus, não é só 10, deu ordem aos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Uma vez chegaram para mim e falaram assim: você não guarda a lei. Eu falei: por quê? Você não cumpre o sábado. Eu falei: não. Então você também não guarda a lei. Por quê? Eu guardo o sábado, eu guardo os 10 mandamentos. Eu falei: mas a Bíblia não tem só 10, são 613. E um que consta nesses 613 é o não comer carne de porco. Você guarda esse? Não, eu guardo, eu não como. Tá, e os outros 611, então, já que você, né? Não, mas a gente só guarda esses 10 para não comer a carne de porco. Tá, mas são 613. E a Bíblia diz que se quebrar toda ela. Então nós temos que ter cuidado. E olha que interessante, Deus pega a lei moral, os 10 mandamentos, e manda botar dentro do caixote. Os demais mandamentos manda colocar ao lado, não é dentro. Por que isso? Por quê? Porque quando Deus manda construir aquela arca, chamada de arca da aliança, arca do concerto, arca do pacto, arca da presença de Deus, aquela arca é o tipo de Jesus Cristo. E dentro da arca se vai a palavra, porque Jesus é o verbo vivo, ele é a palavra de Deus. Só que quando o povo, depois que foi para o exílio da Babilônia, a arca foi destruída, e o único lugar onde se podia ver, se encontrar a arca, está lá em Apocalipse, é na eternidade. Lá está a arca verdadeira, aqui estava a réplica. O que ele queria mostrar com isso? Que eu seria esse caixote, que eu sou imitador de Cristo. Tudo que aconteceu com Cristo aconteceria comigo. Eu sou o caixote, eu sou de madeira, eu sou falho, eu erro, eu pego, madeira é ruim. Mas quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo vem sobre a minha vida. Aí eu pego essa caixa de madeira e revisto ela de ouro. Esse revestimento de ouro é o poder do Espírito Santo na minha vida. Aí ele fala: dentro desta caixa que é você, além de você ter que ser revestido pelo Espírito Santo, você precisa guardar a lei moral de Deus ali dentro.
Aí Davi fala assim: guardei a tua palavra no caixote, guardei a tua palavra no meu coração, naquele caixote que é de madeira, mas é revestido de ouro, do poder do Espírito Santo. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas por que então que tem que ter a lei moral dentro do coração? Por isso que Jesus fala: só de você pensar você já pecou, porque é moral, é uma lei moral, ela vai muito além de 10 palavras. As intenções do nosso coração podem nos levar para o inferno, os nossos pensamentos podem nos levar para o inferno. Então o que ele fala? Guardei 10 dentro. Agora tudo 603, que são 603, fica do lado de fora. Aí Jesus fala assim: não vamos complicar, vamos tentar deixar de uma forma clara os 613. De tudo 603, vamos resumir em 2. Ama a Deus de todo o seu coração, esse é o principal. Aonde que está esse? Está dentro da arca, está guardado no meu coração. Aí ele fala assim: ama o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos são os maiores. Então eu presto o meu culto, a minha adoração, reconheço Deus como Pai aqui, dentro de mim. Porque Deus não quer adoração no corpo, na alma, Ele quer adoração em espírito, em verdade. Então eu adoro a Deus em espírito, dentro da arca. Porém eu tenho que praticar o amor para com Deus, mostrar a Deus que eu o amo, amando meus irmãos que eu vejo, que eu toco, que está aqui na terra. Outro mandamento dele. Então eu tenho que fazer algo interior para Deus, e também aquela lei que está do lado de fora, eu tenho que praticar com os meus irmãos. É algo interno e algo externo que eu tenho que fazer perante Deus. Pode passar. E aí ele fala aqui no versículo 2: guarda os meus mandamentos, ele repite, e viva, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Existia uma regra, pode passar, existia uma regra, lá em Levítico 18:5, isso é muito importante. Muitas pessoas não entendem por que Jesus teve que morrer. Olha que interessante, ele fala assim: portanto os meus estatutos, os 613, e os meus juízos guardareis, ou seja, praticareis, os quais, observando os homens, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Vamos raciocinar um pouco. Eu estou vivo e Deus manda eu praticar a lei dele. Se eu estou vivo, eu vou precisar viver por eles? Não, eu já estou vivo. Aí quando a gente vai pesquisar no original essa palavra no hebraico, uma outra tradução para ela é ressuscitará. Então vamos ler diferente. Se, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardai, praticai, os quais observando os homens, ressuscitará por eles. Jesus, ele foi o único que não pecou. A palavra diz que ele cumpriu toda a lei. Qual foi o prêmio dele? Ressuscitar. Por ele ter cumprido toda a lei, o prêmio era ressuscitar. Por isso que ele é a primícia daqueles que ressuscitou. Passa. E às vezes o pessoal fala: mas esse é o Antigo Testamento. Vamos para o Novo, Romanos 10:5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, Paulo confirmando: o homem que fizer essas coisas viverá por elas, ou seja, ressuscitará, terá uma vida eterna com Deus. Aí ele fala da menina dos teus olhos. Passa, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu. E olha que interessante, olha o que Deus fez com Jacó: e guardou com a menina do seu olho. Só que nesse texto que nós lemos de Provérbio, ele manda a gente guardar a palavra de Deus como a menina dos olhos. O que é a menina dos olhos? É aquilo de mais precioso que nós temos na nossa vida. É aquilo que nós temos que dar a maior importância, ter o maior cuidado. É a menina dos meus olhos, é aquilo que é mais importante, que eu não posso tirar o olho em 1 minuto. Mas por que Deus pede isso de nós? Para nós tratarmos a palavra dele, a vontade dele, como sendo a coisa mais importante das nossas vidas. Porque ele fez assim primeiro conosco. Ele fez assim com Israel, com o seu povo. Ele nos tratou como a menina dos olhos, quando ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. E a única coisa que ele pede, o
que nós façamos a mesma coisa pela palavra dele. E olha que interessante, os judeus hoje, assim como por milhares de anos, olha como que eles dividem o tempo deles. Eles estudam a palavra de Deus 24 horas por dia, 365 dias no ano. Vou repetir, por dia, 365 dias no ano. Vou repetir, por 24 horas por dia eles estudam a palavra. Aí você fala, eles não fazem mais nada. Olha o que eles falam quando se pergunta isso para ele. Eu estudo a palavra 24 horas por dia, mas eu dou uma paradinha para comer, eu dou uma paradinha para ir para o trabalho, eu dou uma paradinha para ter um lazer com a minha família. É muito diferente de nós, que eu trabalho, que eu faço isso, que eu faço aquilo, e quando der, eu vou ter um tempo com a palavra de Deus. Não, eles tratam a palavra de Deus como uma menina nos olhos, como uma coisa mais importante que tem na vida, a ponto de dizer, eu me dedico à palavra 24 horas por dia, ela é mais importante, o resto é resto. Eu paro para tomar um banho porque é necessidade, eu paro para trabalhar porque é uma necessidade, mas a palavra de Deus é o mais importante na minha vida. Isso é tratar a palavra como sendo a menina dos nossos olhos. O dia que nós tivermos esse entendimento e o nosso coração trabalhar dessa forma, nós vamos ver milagres todos os dias. Aí ele fala assim: ata aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. O que é isso? Isso é uma tradição judaica baseada, pode passar em Deuteronômio 6, 5 a 8, quando Deus dá aquilo que é mais importante para o povo guardar. Olha o que ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos. Delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, ou seja, o tempo inteiro. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. O que é isso? Uma das coisas que eles faziam, já para criança, desde pequeno, começar a decorar a palavra, guardar a palavra no coração, pegava alguns versículos, escrevia num papelzinho, botava como se fosse um anel e ficava pendurado aquele papelzinho. Qualquer coisa que a criança ia fazer, ela faz com a mão. Então a mão passa direto diante dos olhos da criança. Então quando a criança via aquilo, ela abria e lia: ouve, ó Israel, pois o Senhor teu Deus, ouve, ó Israel. Ela pegava aquele versículo até decorar, era amarrado na mão dos dedos. Depois que ela decorava, os pais tiravam, botavam outro. Então qualquer coisa que a criança ia fazer, brincar, estudar, qualquer coisa, a palavra de Deus estava atada na sua mão, nos seus dedos, e ela estava ali o tempo inteiro tendo contato. E isso chegava a um ponto que eles colocavam na testa das crianças como se fosse uma tiara, né? Uma corrente, lembra das 10 dracmas? Se colocava na cabeça, se colocava ali um fiozinho com uma palavra escrita no papel diante dos olhos. Para onde a criança olhar, ela sabia que a lei de Deus é mais importante. Aí ela desenrolava aquele papelzinho, isso chama-se filactério, e os judeus usam até os dias de hoje. Desatava e lia, até decorar, até aquilo ficar guardado no coração. Ou seja, tudo que as minhas mãos forem fazer tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Aonde os meus olhos passarem, a palavra de Deus tem que me acompanhar. É isso que o texto está dizendo: atas aos teus dedos e escreve na tábua do teu coração, porque quando assim fizeres, vai ficar guardado no nosso coração. Pode passar, gente. E ele fala assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a palavra, a lei, hão de ser justificados. Porque quando os gentios não têm lei, ou seja, nós não somos judeus, aquela lei não é para nós, a lei é para os judeus. Então quando os gentios que não têm lei, nós fazemos naturalmente as coisas que são da lei. O que é isso? Eu já sei que matar é errado, eu já sei que roubar é errado, eu já sei que mentir é errado. Aonde está isso? Está na lei. Mas mesmo sem eu saber que aquilo é lei, eu já sei no meu coração. E ele fala aqui, não tendo eles leis para se
mesmos são leis, ou seja, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Todo ser humano, quando nasce, Deus já começa a escrever no coração, porque Ele é Pai, e a Bíblia diz que Ele ensina o Filho a todos os momentos. Então Ele vai escrevendo no coração, e a gente já começa a ter percepção do que é certo e do que é errado, mesmo sem conhecer toda a lei do Senhor, testificando juntamente, olha que isso aqui é muito importante, a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então a nossa consciência nos fala se algo é certo ou se é errado. Depois que nós aceitamos a Cristo, temos o Espírito Santo começa a bater na gente internamente, falando: isso é errado, isso está errado, não faz isso não me agrada, não faz. Isso chama constrangimento da parte de Deus sobre as nossas vidas. Pode passar. E olha o que ele diz. A gente está falando de guardar, ata os dedos a palavra, para ser escrito na tábua do coração. Aí o apóstolo Paulo vem e fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando eu ganho uma alma, quando eu começo a discipular aquela alma, eu estou escrevendo na tábua do coração. Então eu guardo a lei na mão, na testa, em tudo que eu fizer, aonde eu olhar. Porém eu preciso ganhar almas e ensinar, porque quando eu faço assim, começa a ser escrito. Essas pessoas começam a ser a carta de Cristo, onde outros vão olhar para ele e vão ler essa carta, e elas vão ver que não é só para fora, não é só aparência, porque foi escrito na tábua do coração. Então eu fazendo isso, eu estou seguindo o conselho de Salomão ainda. Vamos lá. Aí ele fala assim: dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência, em outra tradução ele também fala inteligência, chama de tua parenta. Ele está falando que quando eu guardo, quando eu faço aquilo que estava nos 3 versos anteriores, eu estou fazendo parte de uma família. Olha quem faz parte da minha família: sabedoria, prudência, inteligência. Olha quem faz parte da minha família: sabedoria, prudência, inteligência. Eu faço parte dessa família. Só que não é a sabedoria humana, é a sabedoria de Deus. E a palavra de Deus nos ensina no próximo capítulo, no Provérbios 8, que Jesus Cristo é a sabedoria que estava presente desde a fundação do mundo, o arquiteto de todas as coisas. Então eu entro numa família onde a sabedoria é Jesus Cristo, onde a prudência, a inteligência se chama Espírito Santo, e eles me ajudam, porque fazem parte de uma família. Quando ele fala ali de parente, é uma família de sangue, e nós fazemos parte dessa família através do sangue de Jesus Cristo. Então até aqui, para a gente já caminhar para o final e entender o que nós temos que fazer para nós nos livrarmos do adultério físico e do adultério espiritual. Ele fala assim: eu tenho que reconhecer que eu sou filho primeiro. O guardar, eu tenho que botar em prática para não perder aquilo que Deus me dá. Eu tenho que esconder, ou seja, eu escondo para quê? Para não deixar o ladrão roubar. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então eu escondo porque aquilo é precioso. Aí eu vivo. O que é o viver? É uma recompensa de uma vida santa e obediente na presença de Deus. Aí ele fala, quinto verbo, eu tenho que atar. Atar é amarrar, é prender, é não deixar escapar. Às vezes eu me descuido, mas se estiver preso, nunca vai sair de perto de mim. E ele começa falando: escreve, fala de legado, fala de discipulado. Quanto mais eu discipulo, quanto mais eu ensino as pessoas a guardar todos os ensinamentos de Cristo, mais eu estou escrevendo na tábua do coração. Aí depois de tudo isso, ele termina falando, né? Diz a sabedoria. Diz a sabedoria, fala com Jesus Cristo, declara para ele: Jesus Cristo é o meu Senhor, é meu Salvador. Aqui diz para a prudência, para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu sou teu e tu és meu. Espírito Santo, declara. Então quando nós cumprimos todos esses itens, quando nós declaramos
declaramos que nós pertencemos a Cristo. Passo próximo. Olha o que acontece conosco. Os 4 primeiros versículos, essas 7 verbos, essas 7 ações. Para que serve? Para que te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Se você continuar lendo este capítulo de Provérbios, ele vai falar da prostituta que seduz o jovem que está indo na rua para cometer adultério. Só que Deus, Ele chama um homem chamado Oséias e manda ele casar com uma prostituta. E quando ele casa com aquela prostituta, mesmo sem entender, Deus fala, faz filhos com ela, e ele faz filhos. E aquela mulher larga, trai ele e volta para a prostituição. Aí Deus vai atrás dela e recebe ela de novo como sua mulher. E ela trai ele, larga ele, vai lá e pega ela de novo como sua mulher. Aí ele fala, é assim que é com o meu povo. Israel é como uma esposa para mim, mas ele me trai, me prostitui, se envolve com outros falsos deuses, peca, não faz a minha vontade, mas mesmo assim eu amo e continuo dando chance, porque o amor de Deus é incondicional. Então ele monta todo este capítulo 7 para nós escaparmos do adultério físico, natural, para escaparmos do adultério espiritual. O que é adultério espiritual? É tudo aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. Todo pecado que nós cometemos é um adultério espiritual. Porque a Bíblia diz que quando eu peco, eu quebro a aliança que eu tenho com Deus. Quando eu peco, eu quebro o pacto que eu fiz com Deus de ser seu filho e andar em santidade. Então o pecado, ele é uma quebra de aliança, ele é um adultério. E quando isso acontece, quando o pecado acontece, ele se torna um adultério espiritual. E todo adultério espiritual, todo pecado cometido, a Bíblia diz que traz consequências negativas para a nossa vida, traz maldições que vão nos perseguindo. Então tudo que eu faço de errado na presença de Deus, todo pecado que eu cometo, é um adultério espiritual. Se a palavra adultério antes já era pesada para a gente, porque assim, olha, contou uma mentirinha, tá, pede perdão, vamos embora, né? Escondeu alguma coisa, fofocou, falou mal dos outros, falou que não devia, até aí parece que é coisa light. Mas quando você fala, ó, a pessoa ali caiu em adultério, já é uma coisa pesada, é forte, parece que o pecado do adultério, ele tem um peso maior, só da gente ouvir falar. Imagina isso com Deus, quando eu tenho um entendimento que quando eu desobedeço, quando eu peco, quando eu não faço a vontade de Deus, eu estou cometendo um adultério para Deus. Isso é muito forte no mundo espiritual. E esses primeiros versículos, eles vêm nos alertar para que não aconteça do versículo 6 para frente, do capítulo 7 de Provérbios. Porque ali, aquele jovem, ele cai em adultério e vem maldição sobre a vida dele. O texto fala isso. Porém, se eu assumir a minha posição de filho, se eu guardar, botar em prática a palavra, se eu esconder essa palavra no meu coração, se eu viver em santidade, se eu amarrar, atar, para tudo que eu fizer, eu tiver uma palavra de Deus, tiver um versículo bíblico no meu coração guardado, decorado, se eu começar a discipular e escrever, deixar um legado aqui na terra, e se eu declarar o meu amor por Deus, como se diz em Cantares, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Quando eu declaro esses 7 atos, quando eu faço esses 7 atos, finalizando com a declaração de amor pelo meu Deus, pelo meu Salvador, pelo meu Espírito Santo, quando eu faço isso, a Bíblia nos garante que nós seremos guardados desse adultério espiritual, que nós seremos guardados do adultério natural, que nós seremos guardados de pecar contra Deus, e maldição nenhuma nos alcançará. Que Deus nos abençoe dando esse entendimento. Vamos nos colocar de pé para orar, encerrando este culto. Glória a Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor, aleluia.